Ele vai sustentar você. Mas a decisão é sua em escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Escolha bem, escolha a vida, porque o Senhor é a vida. E se o Senhor mandou falar, é porque se você abrir o seu coração, você não vai ser mais o mesmo homem, não vai ser mais a mesma mulher, que desse dia em diante o Senhor te visitou, o Senhor segurou as tuas mãos, o Senhor te sustentou. E creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, que Deus está além daquilo que você pode imaginar. Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele conhece com profundidade o seu coração. Ele sabe o que levou você a ficar nesse estado de torpor, nesse estado de solidão, nesse estado de angústia, nesse estado de sofrimento. E Ele é capaz de libertar você. Ele é capaz de entrar na tua inteligência, nas tuas emoções e curar as feridas que ainda assolam sua alma, que ainda angustiam o seu coração. Deus tem o poder de arrancar com suas mãos tudo aquilo que ainda promove a escuridão, a tristeza, a angústia, a infelicidade ainda existente na sua alma. E Deus vai fazer isso neste final de semana. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Gostaria de chamar o irmão Clavão, né? E também agradecê-lo por poder estar conosco neste final de semana. Sei do poder da graça que emana no coração de Jesus, este filho, esse servo, esse profeta de Deus, que aqui está, possa transmitir, possa anunciar a palavra proveniente do coração de Jesus, que possa entrar na nossa alma e rasgar a nossa alma, e que possamos assim, por meio dessa palavra, por meio do anúncio que será falado, anunciado nesta manhã, Deus possa libertar o nosso coração, possa curar o nosso coração, possa nos dar a graça de nós termos um coração contrito, e assim mudar o rumo da nossa história, da nossa vida. Que Deus fale através dos seus lábios, que Deus fale através do seu olhar, através do seu gesto, através do seu coração, que Deus haja poderosamente através de você, irmão. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te conceda palavras acertadas.
Amém. Vamos nos sentando. A palavra que nós vamos meditar. A palavra que nós vamos meditar, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Amém? Quero me apresentar também para vocês que não me conhecem. Eu sou o irmão Trovão, sou fundador de uma fraternidade chamada Fraternidade Combatentes na Fé. Nós temos uma máxima que resume o nosso carisma, que diz assim: combater o bom combate como igreja militante e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Nós estamos na Bahia, na cidade de Candeias, já fazem 17 anos. Eu sou natural de Brasília. Aos meus 20 anos eu tenho um encontro com Deus, no ano de 2001. E por volta do ano de 2002 eu me lanço para ser missionário, e já fazem aí 22 anos que eu estou em missão. 23 de conversão e 22 como missionário. E hoje nós estamos aqui para mais uma missão no final de semana. O meu nome de religioso consagrado é Irmão Trovão. Às vezes as pessoas perguntam, né? Por que o Irmão Trovão? É uma pergunta que soa. Foi uma quaresma, onde eu fiquei 40 dias de oração. E nessa quaresma, Deus falou no meu coração: eis que te dou um nome novo. Deus me deu esse nome de Irmão Trovão. E o trovão, no Antigo Testamento, ele é um sinal da manifestação divina, da manifestação de Deus. Quando Moisés subia no Sinai, o Sinai subir, eles são 7 quilômetros, uma montanha muito alta. O povo ficava ao pé da montanha e Moisés ficava no pináculo, no topo do monte. E ali Deus falava com Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus, e o povo escutava os trovões, a manifestação de Deus, a teofania. Então o trovão é a voz de Deus que chega ao coração do povo. Então esse é o significado deste nome, Irmão Trovão. Amém? Amém. Depois dessa introdução, vamos para aquilo que para nós é de suma importância. A palavra do Senhor diz para nós em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E antes de proclamar a palavra, eu quero fazer uma oração. Persino crucis et
Libera-nos, Deus nosso, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós dos seguintes termos: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. O tema dessa pregação é o escudo da fé. Foi o tema que deram para nós abordarmos. E São Paulo, ele vem trazer essa definição sobre a fé. O justo, ele vive pela fé. E a fé é esse escudo de proteção. Na armadura do cristão, lá em Efésios capítulo 6, São Paulo vai falar do capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Ele vai falar sobre a armadura do cristão. Ele vai falar da couraça da justiça, as sandálias da paz, da missão como mensageiro, o cinto, a cintura cingidos com a verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, e o escudo da fé. Então a fé, ela é um escudo de proteção. A fé é uma blindagem para que você possa se defender. Porque existe em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, São Paulo vai falar das armas da justiça, das armas da ofensiva e da defensiva. O escudo é uma arma de defesa. A espada é uma arma de ataque. O escudo, ele é uma defesa. O inimigo, então, ele ataca, e aquela pessoa que tem o escudo da fé, ela se defende. Por isso que quando você não tem fé, você é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa frágil no mundo espiritual. Uma pessoa que não tem fé, ela dá uma brecha gigante para o demônio agir. Porque o demônio, ele quer pessoas que não têm fé. Porque quando você não tem fé, você já dá uma brecha, e mais, você comete um pecado. Não ter fé abre um precedente para o pecado. Porque você não tendo fé, você duvida de Deus. E se você duvida de Deus, você peca contra o primeiro mandamento da lei do Senhor. A falta de fé
É uma falta gravíssima. São Paulo, ele vai dizer assim, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 21. Tudo, quando você canta, você precisa ter convicção naquilo que você está cantando. Quando você ora, você precisa ter convicção naquilo que você está fazendo. Você não pode fazer por fazer. Você precisa fazer com fé, com vontade, coração ao alto. O nosso coração está em Deus. O meu coração está na eternidade. Que bela frase de Santo Antônio Maria Claret, que ele dizia que o homem precisa ter a eternidade na sua mente, Deus no seu coração e o mundo debaixo dos seus pés. A eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos seus pés. Ter uma fé sobrenatural. Pedir a fé também é um dom. Ter fé é um dom. Então você deve pedir essa fé. Jesus Cristo ensinando para os apóstolos, ele vai falar lá em Mateus capítulo 17, no versículo 21. Se tiveres fé como um grão de mostarda, que na região era a menor das sementes, Jesus Cristo falou: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis para esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Os apóstolos vinham de uma missão, e vinham de uma missão frustrada, porque eles se depararam com uma missão difícil, e que havia certo tipo de demônios que eles não conseguiram expulsar. E é nesse momento que Jesus Cristo vai falar para os apóstolos: se tiveres fé como um grão de mostarda, direi para esta montanha: transporta-te daqui para lá, e nada vos será impossível. Mas quanto a essa espécie de demônios, só sai através do jejum e da oração. Jejum e oração. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos jejuar. Precisa ter renúncia, precisa ter sacrifício, e precisa orar, e orar bastante. Nós precisamos perseverar em Deus. E o problema é que nós somos pessoas imediatistas. As pessoas vão para a igreja e vai para o cerco de Jericó, e ali a pessoa vai fazer o cerco de Jericó, para que eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando que Deus restaure a minha casa. E aí ela vai. Se ela não recebe a graça, ela desanima e para. Se ela vai na novena e ela não recebe a graça, ela desanima e para. Ou senão ela só vai nesse tipo de evento e não tem uma caminhada com Deus verdadeiramente. E nós ter fé é o fundamento. Eu preciso acreditar, eu preciso me abandonar em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. Você acredita e quer caminhar.
para você ser um missionário é você caminhar um passo no escuro, na fé. Você não tem garantia de nada, a não ser Deus. Deus é a sua herança, Deus é a sua garantia. Você vai ter que dar um salto na fé. Você vai ter que confiar que Deus vai cuidar de você. Uma vez eu conversando com um professor, na época que eu fazia filosofia, ele era seminarista. E ele, de repente, falou assim: eu fui seminarista, mas eu tinha tanta enfermidade, e eu ficava, como que vai ser o meu futuro? Quem que vai cuidar de mim? Então, eu fui e decidi ir para outro lugar, tomar outros rumos. Não estou dizendo que o professor talvez faltou fé para ele, mas às vezes, se a pessoa pensa isso já é uma falta de fé, é a falta na confiança em Deus. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso saber que Deus é o meu sustento, que a mão dele me sustenta, que o braço dele me sustenta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: caminhamos na fé, não na visão. Nós caminhamos na fé, não na visão. Eu não caminho naquilo que é palpável, eu caminho na fé. E às vezes nós precisamos fazer e dar passos na fé. Deus, ele quer ver até onde vai a sua fé. Até onde vai a sua fé com Deus? Tem gente que tem fé a partir do momento que tudo está dando certo na vida dela. Ela tem uma fé gigantesca, Deus está provendo, as coisas estão acontecendo, tenho um emprego, estou trabalhando, a minha família está uma bênção. Então a pessoa tem fé. Mas quando vem as tribulações, às vezes falta fé. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, em Mateus capítulo, ele anda sobre as águas. E ele vai andando sobre as águas. Porque Pedro está com fé. Imagina você andar sobre as águas. Ele vem andando, ele fala: Senhor, se és tu, deixa que eu vá até o teu encontro. E Pedro vai andando sobre as águas. Mas a Sagrada Escritura diz que era a noite, a madrugada, e os ventos eram contrários. E de repente Pedro tirou o olhar de Jesus Cristo e ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para os problemas. E a Sagrada Escritura diz que Pedro começou a afundar, a naufragar, ele começou a ser engolido pelo abismo, pelas trevas, pela escuridão. Às vezes nós temos fé quando as coisas estão boas, eu estou andando sobre as águas, o mundo está debaixo dos meus pés, está tudo tranquilo. Mas quando o vento sopra contrário, quando de repente a ventania é muito forte e você tira o olhar do Senhor e coloca o olhar para a sua dificuldade, para a sua provação, você vai afundando, você vai naufragando. Deus, ele precisa de pessoa que tem fé, confiança em Deus. Nós precisamos dar tudo para Deus num ato de fé, de confiança, de abandono. Você está dando a oferta de Caim ou de Abel?
sua fé. Quando se fala lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé e vai enumerando os heróis da fé. E um dos heróis é Abel. E Abel, a fé de Abel era uma fé heróica. A fé de Caim era uma fé rasteira. A responsabilidade estava em Caim. E como ele era uma ponta de precisão, porque tudo que ele fazia era preciso, ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade, ele tinha que formar o seu irmão, ele tinha que ter a superioridade, ele tinha que ser um exemplo para o seu irmão. E naquele momento que Deus se agradou da oferta de Caim, aliás, da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim, Caim tinha que ter a percepção que Deus queria ajudar o mais frágil, mas Caim não compreendeu isso, Caim não entendeu isso, e Caim teve inveja da oferta do seu irmão, e aí ele comete um pecado gravíssimo. Ele mata o seu irmão, o fratricídio. Ele mata pela inveja. Nós precisamos ter a fé de Abel. Uma vez eu estava em São Paulo, eu estava indo para uma missão, e a missão era muito longe, você tinha que pegar ônibus, depois pegava o metrô, depois você pegava outro ônibus para você chegar no lugar. Lugar muito longe. E eu só tinha, era aquele missionário que só tem o dinheiro de ida. De volta, Deus vai prover. Os missionários, às vezes, eles passam por várias coisas desse tipo. Ele precisa ter a fé, ele precisa confiar, acreditar. E de repente, no meio do caminho, aparece uma situação, e que de repente Deus ele quer uma resposta sua. E de repente apareceu uma pessoa pedindo. E de repente vem aquela voz da consciência: dá para ele o dinheiro. E aí eu pergunto: que dinheiro? O seu? Mas eu só tenho dinheiro para me chegar na missão. Eu não tenho mais. E Deus fala: dá esse ou não? E Deus dá e eu não. Deus dá e eu não estava. Não vou dar, eu não tenho. E aí chega um momento que você desiste de lutar com Deus e você é um passo na fé. E aí de repente eu dei um passo na fé. E eu dei o único dinheiro que eu tinha para aquele homem. E aí, eu estava no metrô, eu tinha que pegar mais um ônibus. E quando eu cheguei na parada, é aquela situação, você já viu que parece nos filmes, né? Ou no desenho, que de repente puxa o bolso assim, não tem nada. E de repente, eu falo: agora, e agora? O que eu vou fazer? E na hora que eu estou assim, conversando com Deus, pensando, então apareceu de repente um ônibus na parada, parou, abriu a porta e o motorista olhou para mim e falou: pode entrar que hoje eu vou te dar uma carona. Você já viu um motorista parar
e falar que vai dar uma carona para uma pessoa, naquele momento, aquele motorista, ele não tem ideia, porque eu nem partilhei com ele, mas ele não tem ideia do canal de Deus que ele foi naquele dia. Aquele motorista deu uma oferta de Abel sem saber. Para nada, eu dei a oferta da viúva, eu dei tudo. Deus, ele queria ver qual era a minha posição. Deus queria ver qual era a minha fé, até onde vai a minha fé, aonde vai o teu abandono em Deus. Uma vez o pessoal chegou na fraternidade e chegou uma pessoa pedindo, e aí eu saí pegando, e aí tinha um biscoito recheado, tinha refrigerante, tinha um frango. A irmã, não, esse frango é o único que nós temos, mas é esse mesmo que vai. E eu saí fazendo, e fiz aquela cesta assim, e dei. No momento que eu estava dando, no momento da doação, o telefone tocou. Era a secretária da paróquia ligando para nós, dizendo: nós temos aqui uma cesta básica para dar para vocês. Quando nós damos o passo da fé, Deus nos honra. Quando nós damos um passo da fé sem interesse, Deus nos honra. É a oferta da viúva. É a oferta daquela mulher, da viúva de Serepta, no Antigo Testamento, quando o profeta Elias está faminto, e uma seca que está abatendo Israel devido à sua profecia. E a viúva de Serepta catando ali algumas lenhas para fazer ali uma comida para comer ela e seu filho. E o profeta de repente fala: dá-lhe de comer. A viúva fala: eu só tenho um pouco de farinha e azeite para fazer uma refeição, eu e meu filho, e depois a gente morrer. A gente não tem mais nada. Isso é a única coisa que nós temos. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. O profeta Elias falou: então você me dá, que eu vou comer. Mas pela autoridade do profeta, por aquela mulher talvez ver algo grandioso nele, que o texto bíblico não deixa claro, não deixa explícito, mas diz que aquela viúva, ela aceita aquilo que o profeta está dizendo. E quando aquela mulher aceita e o profeta, ele come aquele pão, acontece um milagre extraordinário, porque ela vai na ânfora de farinha e ela tira. Ela vai na ânfora de azeite e ela tira. Aí quando ela vai na ânfora de azeite, que ela pega, que é o último, aí ela de repente pega ali uma caneca menor, vem com uma ânfora, derrama sobre a caneca e ela fala: só tem um copo só. Aí quando enche o copo, ela percebe que continua derramando, ela trava. Quando ela olha, tem o mesmo óleo, a mesma quantidade que ela derramou no copo. Ela faz a mesma coisa com a farinha. E existe a mesma quantidade. Então ela dá para o profeta, ela fez para o profeta, aí ela faz para o filho, ela faz para ela, e
E ela percebe que continua o óleo e continua a farinha. E isso, Israel ficou 3 anos e meio em uma seca profunda, e aquela mulher, onde todo mundo vivia no pior momento da sua vida, Santo Agostinho disse que aquela viúva viveu o melhor momento da sua vida. Porque no momento que ela não precisava colher as azeitonas e esperar cultivar o pé de oliveira, esperar ela dar o seu fruto, recolher as azeitonas, colocar ali na prensa para a pedra rolar por cima das azeitonas, para escorrer aquele... Nada disso precisou, porque tudo estava fácil, porque tudo que acontecia com ela era o milagre da fé. Porque ela deu um passo, porque ela confiou, porque ela acreditou, e ela foi sustentada por Deus. O que Deus quer de você hoje é que você confie, que você se abandone, que você se lance em Deus. A gente precisa se lançar, fechar os olhos. Na missão eu vi as coisas acontecerem comigo. Logo quando eu comecei a me tornar missionário, que eu saí de casa, que eu dei um passo na fé, Deus ele prova. De repente, com poucos dias que eu estava na missão, o missionário viajou e foi embora, ele me deixou sozinho. Falou, tá aí, o pessoal da comunidade vai vir trazer umas coisas aí, e tem umas coisas aí em casa. Só que daquilo, quando foi com pouco dia, acabou tudo. E aquela coisa que os missionários iam vir, o missionário não veio, que ia dar o suporte, ficou eu sozinho na arena. Mais uma vez Deus falando, como é que ele vai? Como é que ele vai se comportar? Mais uma vez, Deus sempre tem mais uma vez. Sempre. E ali, eu ia para a missa e eu ia andando assim, era 40 minutos para você chegar na missa, andando, e depois 40 minutos para você voltar. E aí eu fui na missa, e eu ia voltar, era já ali à noite, e eu vim pedindo nos comércios. Eu nunca recebi tanto não na minha vida. Eu falei, vou pedir. Passei aquele óleo de peroba, sabe aquele olhão de peroba na cara? Aquele cara de pau que passa o óleo de peroba, eu passei esse. E aí eu fui batendo no comércio, não. No segundo, não. E olha que eu queria para comprar pão, uma pequena coisa. Não. E quando você recebe os primeiros não, você vai correndo. O abatimento vem na hora. Primeiro não, é um impacto. Você tem uma esperança, o segundo vem. Aí você recebe o não de novo, aí você recebe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Meu irmão, você vai ficando que nem um queijo suíço, todo perfurado. E aí eu vou insistindo. Você quer fé? Então vamos. E não. Aquele dia eu recebi não para todo lado. E eu chego a última padaria, que era o missionário, aonde o missionário ia comprar os pães. E aí foi que eu falei do missionário, que era ali, que ele estava viajando em missão. E aí, porque conheci o missionário, eu recebi. E aí ele doou os pães. Mas eu recebi não.
Eu cheguei no último momento. Sabe o limite, o último instante? A providência veio. Eu quero falar para você que pode chegar no último instante, mas a providência virá sobre a tua vida. Deus não vai te desamparar. Deus, Ele vai te sustentar. O braço forte do Senhor está voltado para a tua vida. Deus é contigo, creia, confia. Ele é o Deus do impossível. E se você tem fé e acredita, então bate palma bem forte e dá um glória. Você acabou de repetir de ano por falta de fé. Porque eu falei, dá um glória e aplaude para valer. Você aplaudiu, mas você não deu um glória. Tirou 5 na prova. Não passa. A média é no mínimo 7. Mas eu sou um professor misericordioso e gosto sempre de dar uma oportunidade para os meus alunos. Então vou dar mais uma oportunidade de vocês repararem a sua nota. Eu estou falando que Deus vai prover na sua vida, que Deus não vai te desamparar, que Ele é um Deus do impossível, e aquele que crê e acredita, Ele dá um glória e aplaude para valer. Tirou 7,5. Não foi 10. Já que por final talvez você tire 10. Mas está passando. Um ato da fé. Eu estou falando de coisas que eu vivi como missionário. Porque a nossa missão é você tem que se abandonar em Deus. E Deus gosta tanto de primeiro provar. É o método dele. O método dele, ele não vai te dar nada sem antes te provar. Ele vai te provar. Porque ele quer saber até onde vai a sua fé. Ele quer saber até onde você pode ir com ele. Um dia eu vivia minha missão, eu estava morando de aluguel. E aí chegou um momento que venci o aluguel, por exemplo, amanhã, tomorrow. E aí, no today, 0. I don't have money. Sem dinheiro nenhum para pagar o aluguel. E eu sou o seguinte, eu falo, o senhor vai ter que se ver resolver esse problema do aluguel amanhã aí, porque o senhor me meteu nessa coisa de missionário, resolva. E no outro, e eu bem assim, tranquilo, tenho um aluguel para pagar e eu estou numa paz tranquilíssima. Time to relax. Time to relax. E aí quando chega de manhã, que eu me levanto, debaixo da porta tem um envelope. Eu abro, quando eu abro o envelope, conto, é o dinheiro certinho para pagar o aluguel. E eu paguei o aluguel. Vamos aplaudir esse Deus.
E tem os mais extremos, que é quando Deus não manda. Que esse aí Deus ele fala, não, esse eu vou até o fim, eu quero ver até o fim. Aí que vem que corta a luz, aquele que é o extremo que você esperou a providência de Deus, e ela não veio. E a luz cortou, e a água cortou. Eu vivi isso também. A gente vivendo na missão, logo no começo da missão. Bom, eles estavam morando em Jundiaí, São Paulo. E vieram cortar a água e a luz. Não veio a providência divina. Ó, tesoura, corte, tramontina. E a gente toca o ar, missionário. Olha para frente, irmão, e vai. Passa por esse deserto e vai. Só que de repente, a gente acendiu, ligava o interruptor e a luz. Aí você olhava lá para fora, a luz estava cortada, visivelmente. Mas você acendia, você ligava o interruptor e a luz acendia. Você ia lá na rua e estava cortada a água, lacrada, né? Não vem lá. Só que você ligava a torneira e tinha água e não parava. Um milagre de Deus. Um dia faltou gás. Missionário sempre vai tudo para o desespero, tudo ou nada. E quando ele não tem uma coisa que fazer, ele tem que rezar, não tem outra coisa. Faltou o gás, e o problema é que faltou o gás e não tinha dinheiro. Esse era o problema. Faltar o gás não era o problema. O problema é faltar o gás e também faltar o dinheiro. Não é uma falta dupla. Eu falei, vamos tomar esse gás aqui, vamos orar pelo gás. Eu botei a mão no gás e comecei a orar, clamar. Senhor, manda fogo nesse gás. Ola baixou e cana arabaçá. Vai, enche, multiplica. E de repente a gente dá a mulher, a dona de casa, dá o último tombo do gás, né? Para ver se ainda tem como fazer a comida. Pelo menos, às vezes dá certo, às vezes não. E a gente falou, vai, dá o tombo aí, nós vamos ter que fazer essa comida. E aí conseguimos. Só que o gás durou 2 dias. 5, 7, 15, 3 semanas. O gás durou quase 1 mês. E nós vivemos de fé mais uma vez. Vamos aplaudir. Nós somos colocados à prova para a gente ver até onde vai a sua fé. Chegou um momento, logo quando a gente iniciou a comunidade, a gente foi no bispo e falar no projeto. Aí o bispo falou, maravilhoso, eu já era 9 anos, eu já tinha 9 anos de missão, como missionário. E Deus colocava esse projeto para que nós pudéssemos dar esse passo na fé. E ali, quando a gente chegou para apresentar para o bispo falou, ótimo, maravilhoso. Só que tem uma coisa, você vai ter que estudar. Fazer uma teologia, né? E aí eu falei, não, maravilhoso. Só que a gente não tem
como se diz na linguagem popular, bala na agulha, né? A gente não tem dinheiro para custear uma faculdade. Aí o bispo falou, não, vou fazer um projeto, era um beneditino, Dom Gregório Paixão, hoje ele está lá em Fortaleza, no Ceará. E ele falou, não, vamos fazer um projeto aqui, vamos mandar para o exterior. Enquanto isso, você vai. Aí fui, fiz o vestibular, passei um mês estudando, 2, 3. Deu 4 meses, ou seja, 4 meses devendo a faculdade. Aí veio um projeto. E aí quando o projeto chegou para a salvação da lavoura, o projeto vem dizendo que eles estavam somente custeando, é um projeto para o exterior, só pós-graduação. Graduação eles não estavam fazendo, custeando. E o bispo só chegou e falou assim, não deu certo. E não deu certo assim, agora você vai ter que dar seus pulos. E aí mais uma vez eu vou na porta de Deus, mais uma confusão aí. 4 meses sem pagar a faculdade, agora o dinheirinho é mais alto um pouco, viu? E aí eu fui numa missão. E quando eu fui na missão, veio a doação do dinheiro para pagar toda a faculdade daqueles 4 meses. Porque Deus vai dando conforme a nossa necessidade. E ali eu paguei mais uma vez a faculdade. A nossa vida é a todo momento vivendo de fé. A toda hora, não para. Não existe um momento que Deus fala, não, agora eu vou dar uma parada. Não! Deus ele vai sempre querendo que a gente dê passos na fé. E eu quero falar para você que chegou a hora de você entender o que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você viva de fé. E qual é a gravidade de não ter fé? Agora eu vou explicar para você. Esse dia eu fui pregar em Petrolina, e lá nós fizemos um momento forte na cruz de oração, que as pessoas iam tocando na cruz e iam recebendo libertações. E de repente caiu uma jovem no chão, uma mulher, e ela estava oprimida pelo mal. Não era totalmente um surto diabólico, quando uma pessoa fica endemoniada, mas uma opressão é quando você está consciente do que está acontecendo, mas o seu corpo não obedece os seus movimentos. E ali ela começando a se debater, e ela se via também no escuro, mas ela conseguia ouvir e conseguia perceber que ela não tinha um domínio sobre o corpo dela. E eu perguntei para aquela jovem, você sabe que isso está acontecendo com você? Veio naquele momento para mim fazer essa pergunta. Ela falou, foi uma aula de história. Falei, fica tranquilo, já você vai estar voltando no lugar normal, tá? E foi assim que aconteceu. E depois eu fui sondar aquela jovem para entender o que aconteceu com ela. Aonde foi a brecha que o demônio entrou na vida dela.
Aquela jovem era uma jovem batizada, era uma jovem primeira comunhão, crismada, era uma jovem que participava da igreja, era uma jovem que estava inserida numa comunidade, dessas novas comunidades como essa que está fazendo esse evento hoje. Era uma pessoa que pregava o evangelho, ela estava fazendo medicina na época, aonde a brecha do demônio entrou na vida dela, e ela foi para uma aula, e hoje as faculdades elas são campeãs de tirar os nossos filhos da fé. O que tem de pessoa ateu à toa nas universidades hoje é uma coisa absurda, e pessoas que militam contra a igreja todo momento. Eu fiz filosofia, teologia, e na filosofia meus professores eram ateus, alguns deles. Tinha até alguns que tinha passado pelo seminário e era ateu. Tinha um que falava, não, eu tentei ser ateu, não consegui. Mas para você ver a mentalidade do mundo acadêmico, do mundo contemporâneo que nós vivemos hoje. E essa jovem foi para a universidade lá escutar uma aula de história, e a professora começou a falar e pregar, e ela começou a falar das bruxas, da igreja, da Inquisição. Falou, ela começou dizendo que droga era boa, que era bom, usar droga era bom. A aula começou aí. Desse ponto de partida, que droga é bom. E aí começou a dar droga, foi para lá na Inquisição das bruxas, e falou, a igreja naquela época, as bruxas usavam droga, a igreja não entendia, então a igreja pegou, perseguiu, matou, fez isso, aquela conversa toda. Aquela jovem escutando todas as coisas distorcidas a respeito da igreja, a fé dela foi abalada. Ela já tinha fé, ela já tinha uma experiência com Deus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de um católico que não é praticante da sua fé, nós estamos falando de um católico praticante da fé. Mas a fé dela foi abalada. E ela, o que aconteceu? Ela abandonou a igreja? Não. Mas sabe o que ela fez? Tudo ela começou a duvidar. Lembra da palavra de Paulo? 14, 21, Romanos? Tudo aquilo que não provém da convicção é pecado. E ela começou a estar na igreja, mas faltava a convicção, faltava a fé. Ela não acreditava mais plenamente no que o sacerdote pregava. Ela não acreditava mais nos ensinamentos da igreja. Ela via a igreja como uma coisa carrasca, uma igreja como que manipula, como que faz várias coisas. Então ela passou a ter o ceticismo, a dúvida, a suspeita, a incredulidade. Mas ela não perdeu totalmente a fé. E tinha uma oração que ela fazia para Nossa Senhora, pedindo um livramento de morte, para que ela pudesse ter uma morte em Deus, para que pudesse se livrar de todos os acidentes. Era uma oração que ela fazia, era uma oração daquelas já prontas. E ela foi para um retiro, e lá um pregador fez uma revelação, orando por ela. E o pregador fala que ela recebeu um livramento de morte, que ela ia ter um acidente de carro, que o carro passou
lá no carro dela, arrancou a placa do carro, mas não houve um acidente aquele dia. Ela tinha recebido o livramento de morte através da intercessão de Nossa Senhora, porque se ela morresse naquele dia, ela seria condenada, porque ela tinha uma brecha na sua armadura, e o escudo dela ela tinha abandonado. E do jeito que o pregador profetizou, revelou, assim aconteceu. Ela recebeu esse livramento desse acidente. Mas ainda ela continuava com a sua incredulidade. Até aproximadamente uns 2 meses atrás, que eu fui pregar em Petrolina. E lá no momento de oração, ela cai. E cai oprimida pelo diabo. De uma pessoa que estava caminhando na igreja, mas com falta de fé. E ali ela recebeu uma libertação e ela percebeu. Na hora que eu perguntei para ela: você sabe por que você está assim? Na hora ela recebeu uma iluminação. E Deus mostrou para ela que foi naquela aula que ela estava cursando medicina e tinha umas grades curriculares que você podia assistir outras aulas, e ela foi assistir outra aula, e nessa aula dessa professora que falava contra a igreja, falava de droga, e de que a igreja matou as pessoas por causa de droga, não sei o que, era a brecha dela. Isso tinha, desse momento de oração que eu atendi ela, até essa aula dela, que ela faltou a fé, já tinha se passado 8 anos. 8 anos que ela estava vivendo sem fé. Ela deu a brecha, e quando a gente dá brecha, o demônio entra na nossa vida. O demônio entra na nossa história. Qual é a brecha que você tem dado? Qual é o caminho que você tem dado? Você está aqui hoje porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus, Ele quer te dar o dom da fé, que talvez ainda você não tenha, que talvez você está buscando, que talvez a sua vida está destruída, acabada, e você está procurando um direcionamento que vem de Deus. E eu quero falar: você não vai voltar para a tua casa do mesmo jeito como você chegou. Deus vai fazer um milagre, um prodígio. Eu creio, acredito, e se você crê, dá uma salva de palmas poderosa do Senhor. Um milagre. O dom da fé que você precisa é um milagre que você precisa. Porque se você tem fé, tudo você vai suportar. Se você tem uma enfermidade e você tem fé, você vai suportar. Mesmo que Deus não te cure, você vai passar pelo seu vale de cabeça erguida. Porque existem pessoas que Deus cura e outras pessoas que Deus não cura. Porque depende da fé de cada um e depende do método de Deus que quer usar por cada um. Os santos foram as pessoas que mais tiveram fé e foram as que mais morreram abandonados. São Francisco de Assis, coitado, 40 enfermidades do corpo. Era um homem de extrema fé, mas Deus não quis curar ele. Santa Teresinha morreu com
São Damião, na ilha de Molokai, morreu leproso. E Deus parece que ele tem uma predileção. Quem tem fé, aí que ele fala, é você mesmo, meu filho. Seja bem-vindo à minha olaria. Porque aquelas pessoas, os santos que transcenderam e já estão num patamar diferenciado. E eles já sabem apreciar o sofrimento. É aquelas pessoas que já não olham mais o sofrimento como uma maldição, como um tormento, como um problema, mas olha o sofrimento e diz assim, obrigado, Deus. São Francisco de Assis dizia assim, o dia que ele não sofria, ele pensava que Deus tinha esquecido dele. Santa Madalena Maria de Paz, ela dizia assim, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter saudade de ter sofrido aqui na terra. Porque a gente vai perceber o valor do sofrimento. A gente vai perceber o tanto que é maravilhoso sofrer por Cristo. Mas quando a nossa fé é fraca, a nossa fé rasteira, a gente não tem aquela fé dos santos, aquela fé sobrenatural, aquela coisa, então a gente ainda tem uma fé ainda pequena. É uma fé. Mas a fé perfeita é a fé dos santos. Essa é a fé perfeita. É aquela fé que você confia inteiramente com Deus, independente de qualquer coisa. Então hoje o maior milagre na sua vida não é Deus curar você da depressão, não é Deus curar você da síndrome do pânico, não é curar você do câncer, não é Deus providenciar um emprego para você, não é curar sua enfermidade, seja qual for ela. Hoje o maior milagre hoje na sua vida é o dom da fé. É de Deus dar fé. Porque se você tiver fé, tudo você vai passar. Tudo você vai superar. Se seu esposo te abandonar, você tiver fé, você vai superar. Se a sua esposa te abandonar, mas você tiver fé, você vai superar. Se você tiver um câncer e você tiver fé, você vai superar. Tudo. Se você tiver pensamento suicida, mas você tiver fé, você vai superar. O dom da fé te leva a você transcender. Santo Agostinho diz assim, o mesmo sofrimento leva uns para o céu e outros para o inferno. O mesmo. Porque uns, quando está no sofrimento, diz, bendito seja Deus, como Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É a fé, como Abacuque, que dizia assim na sua oração, mesmo que a oliveira não deu seus frutos, mesmo que a vinha não dê a uva, mesmo que a figueira não floresça e não dê os figos, mesmo que o campo não dê os trigos, mesmo que os currais não tenha as ovelhas, o boi, mesmo que os currais não tenham o boi e o aprisco não tenha as ovelhas, mesmo assim eu me alegrarei e louvarei o nome do Senhor. Eu me alegrarei e louvarei o nome do Senhor, mesmo quando Deus não haja, mesmo quando eu não vejo Deus agindo. Abacuque tem uma fé pura, maior do
que a de Jó. Porque Jó, ele passa pela prova, ele perde família, ele perde tudo, ele fica leproso por dentro e por fora. A única coisa que Deus deixou em Jó foi duas coisas: a esposa, que Deus falou, não, essa eu vou deixar, ela vai ser um instrumento do inimigo na vida de Jó, porque a esposa ficava no pé dele, do ouvido dele: amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Acho que ela devia falar isso umas 50 vezes por dia no pé do ouvido de Jó. E a língua, a única coisa que não ficou leproso em Jó foi a língua, porque o demônio queria ouvir dele a blasfêmia, a maldição. Mas Jó passa pela prova, e a Sagrada Escritura diz que ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu os bens do dobro, ele recebeu filhos lindos novamente, tudo foi restaurado, até a esposa se converteu. A esposa começou no final da vida a falar: bendito seja o nome do Senhor. Abacuque não. Abacuque não vê a resposta de Deus. Abacuque para esperando. Eu vou agora caminhar para o fim, porque pregador é problema. Ele se empolga e não para de pregar. Vamos preparar o ministério. Abacuque, ele fica aguardando a resposta do Senhor. E Deus fica em silêncio. Você já experimentou o silêncio de Deus? Eu já. O silêncio de Deus é duro, né? Quando Deus não fala. Quando a gente quer uma resposta e Deus fica calado, só vendo. E tem hora que Deus ele faz isso, ele não vai te responder. Por quê? Quando você chegar lá no céu, você pergunta: por que você calou? Ele tem a resposta. Deus passou em silêncio. Abacuque orava, ele orava numa torre, ele era um levita, ele cantava louvores ao Senhor, e ele ficava numa torre de vigia, e lá ele orava o dia todo em oração. E ele falava: fala Deus! E Deus em silêncio. E o dia que Deus apareceu para falar com Abacuque, imagine o coração de Abacuque, que aguardou por anos por resposta de Deus, e Deus nunca veio falar com ele, e de repente agora Deus aparece e fala com Abacuque. Os olhos de Abacuque lacrimejam, as lágrimas correm sobre os seus olhos, o coração dele se exulta, vem aquela alegria, vem aquela felicidade. E quando Abacuque fala a Deus, aí Deus fala: Abacuque, está difícil. Abacuque fala: tá. Aí Deus falou para Abacuque: vai ficar pior. Abacuque, está difícil. Eu estou trazendo a miúdos e trazendo uma interpretação mais popular para você entender. Mas é o que Deus falou para Abacuque. Depois você vai lá e confia. Seu dever de casa, catequético. Vai lá no capítulo 1, é isso que vai acontecer. Deus aparece para Abacuque e está falando: está difícil, Abacuque, vai ficar pior. Aí Abacuque não sabia se era melhor ter ficado com Deus em silêncio, ou porque ele apareceu e falou que estava difícil e ia ficar pior. Mas sabe o que aconteceu com Abacuque? Ele permaneceu com fé. E Paulo está trazendo aqui a palavra de Abacuque: o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, é esta palavra que Deus está dando direcionamento para
fiel. Se Deus faz, se Deus não faz, se Deus multiplica, se Deus providencia, não importa. Ele ama Deus porque Deus é Deus. Ele não ama Deus porque Deus faz alguma coisa. Ele ama Deus porque Deus é Deus. É uma fé perfeita. Talvez ainda a gente falta muito para alcançar a fé de Abacuque. Eu estou ainda quase chegando lá. Acho que ainda falta um pouco. Mas eu estou firme. Vamos perseverando. E você, como você está? Como você chegou aqui, eu não sei. Mas eu sei como você vai sair. Porque Deus vai te dar veste nova. E você vai sair daqui um homem novo, uma mulher nova, cheio de fé. Se você crê, dá um glória e vamos dar um salto na fé? Fica de pé. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, porque Deus tem promessa. Esse retiro foi preparado e já começa falando de fé. Esse retiro já começa falando do que nós precisamos para caminhar com Ele. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você veio buscar. Deus está descendo no teu vale. Deus está descendo no teu deserto. Deus está descendo no teu fundo de poço. E Ele está com uma mão levantada. Ele está com uma mão estendida em sua direção. Porque Ele está segurando o teu braço hoje. E Ele está te resgatando. Ele está renovando a sua vida. O Espírito Santo, Ele traz um renovo. Ele move, Ele nos dá graça, Ele nos batiza com fogo. O Espírito Santo renova a nossa vida. E por isso, com teu coração, com tua alma, cante esta canção, desejando o Espírito Santo de Deus. Oh!
Aleluia.